Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. Bom dia para os irmãos. Ainda não virou para o lado da tarde. E eu gostaria de deixar uma palavra aqui no Zap, que se encontra no Salmo de número 99, versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Essa palavra é um reconhecimento, ou seja, uma exortação a prestar adoração a Deus, né? Reconhecer que Ele é grande e poderoso e que Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Então, quando o salmista diz: exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos a Ele, exaltai a grandeza de Deus, por Ele ser um Deus todo-poderoso, Rei do universo, né? Supremo, poderoso e grande é a sua glória. Então, irmãos, temos que reconhecer a grandeza de Deus e entender que tudo está sob o comando do Senhor. Tudo está sob o seu controle. Tudo está sincronizado de forma harmoniosa, né? Na grandeza de Deus, em tudo que Ele fez e criou e continua fazendo, e Ele sustenta o universo, e tudo que existe está sobre o comando do Altíssimo. Então Deus é digno de toda honra e toda glória, toda exaltação, reconhecendo, irmãos, a grandeza de Deus, do seu poder, da sua majestade, né? Porque Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Prostai-vos diante dele, diante dos cabelos dos seus pés. Na antiga Israel, existia no templo, né? No primeiro templo, existia a arca da aliança. Então ali a presença de Deus era permanente, era sentida pelo sumo sacerdote e por todos ali, né? A presença de Deus era sentida. Então, escabelo dos pés aí refere-se, né, a esse objeto sagrado que era a arca da aliança, chamada também na Bíblia de arca do testemunho, né, do concerto. E também se refere, irmãos, à terra no todo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, prostrai-vos a Ele. Diante de Deus, irmão, Deus merece todo o respeito, toda a reverência, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não é qualquer autoridade, né? Por quê? As autoridades terrestres são pecadoras, mas o salmista vai afirmar de forma categórica, porque ele é santo. Aí é a parte central do versículo, porque ele é santo. Ele não é uma autoridade pecadora. Deus é perfeito, Deus é santo, santíssimo. E em Deus não existe mentira, engano, né? Porque Deus é perfeito e Ele é santo.
E o salmista vai afirmar, e está bem claro o versículo dizendo, porque ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, chegamos a Deus, diante dele, um coração humilde, sincero, né? Reconhecendo a sua grandeza e a sua bondade, e o seu poder, e a sua soberania. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as pessoas que se sentem auto-independentes não reconhecem a grandeza de Deus. Elas acham que, por elas ter muito poder material, passageiro, né? Prestígio, fama, né? Renome, eles acham que não depende de Deus. Ou seja, eles estão muito equivocados. Porque Deus é Ele que sustenta tudo. Inclusive o ar que essas pessoas respiram é Deus que fornece. Louvado seja o nome do Senhor. Daí então, reconhecer que Deus é grande é um dever dos seres humanos. Dos seres humanos, né? Mas nem todos têm essa visão e esse pensamento. Porque se sentem auto-independentes, autossuficientes, né? Não são humildes. Ou seja, procuram confiar em suas próprias forças. Mas nós que reconhecemos o poder e a grandeza de Deus, sabemos que a nossa força está em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos continuar reverenciando o Altíssimo, exaltando o nome do Todo-Poderoso, porque Ele é santo. Né? Na visão do profeta Isaías, no capítulo número 6, o profeta vai ter uma visão, ou seja, ele vai ver que seres angélicos, serafins, estão dizendo o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Na língua deles, né? Uma língua semítica, hebraica, Kadosh, 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 que nós entendemos como santo, santo, santo. Então Deus merece todo o respeito, toda a reverência. Ô glória! Ô glória! Porque por mais pecadores que nós somos, irmãos, Deus é bondoso, misericordioso. Essa é a grandeza de Deus Todo-Poderoso, né? Então, irmãos, ficamos na presença de Deus, né? E louvar o nome dele, engrandecer e exaltar o nome do Altíssimo, porque ele é santo, santo, santo. Essa é a parte central, porque ele é santo, santo, santo. Esse versículo mostra a santidade de Deus, né? A sua grandeza, o seu poder, né? A sua força, a sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, né? A sua compaixão. Por isso que Deus é santo, irmãos. Ele é justo, ele é santo, ele é perfeito. Honras e glória ao nosso Deus. Esta é a palavra da manhã.